É uma notícia que é uma piada de mau gosto, é um deboche, é algo que deveria nos indignar. A gente passou pelos últimos dias por importantes vitórias, né, gente? Vitórias entre aspas, né? O anúncio do tarifaço do Trump contra o Brasil, ele é uma declaração de guerra, tá, gente? Não é bonito o que tá acontecendo, não. Até então o Brasil não estava nem sendo visto, não estava nem sendo apreciado, o Bolsonaro estava sendo solenemente ignorado pelo Donald Trump. Aí por conta das big techs, por conta da queda do poderio americano, por conta da ameaça da China, por conta de todos os problemas geopolíticos que a gente já conhece, o Trump resolve voltar suas baterias para o Brasil e assustar a população brasileira. E aí a gente reage da forma que a gente sabe reagir muito bem, né? Com memes, com vampetaço, com as manifestações públicas. O Trump é obrigado a fechar os comentários porque os brasileiros simplesmente não param. A gente faz os memes de IA para emparedar o centrão que quer, por exemplo, manter os privilégios dos mais ricos para que eles não paguem nunca os impostos devidos. A gente vê a esquerda, mesmo a esquerda sem recursos, mesmo a esquerda sem os superchats que vocês vão pingar aqui na live, eu tenho certeza que vocês vão nos ajudar aqui na nossa missão, e os 2 membros também que vocês vão dar de presente para a gente. Mas apesar de todas as precariedades que a gente tem uma militância que se torna muito aguerrida, a militância também que está embalada pelo discurso de que nós estamos do lado certo da história, nós estamos atrás da verdade dentro desse mundaréu de mentiras. A gente avança e a gente começa a amedrontar os bolsonaristas que estão absolutamente desorientados. Agora com Paulo Gonet e a PGR pedindo a condenação de Bolsonaro apenas que ultrapassam 40 anos, eles estão sem liderança, eles são basicamente uma cobra sem cabeça. E aí a gente tem o caso da Carla Zambelli. E a Carla Zambelli, a gente falou extensivamente sobre essa senhora aqui na Folha Democrata. Eu acho que foi um erro, a Polícia Federal não ter incluído a Zambelli nas investigações. Ela é uma deputada perigosa, ela é uma deputada ideóloga dessa extrema-direita, ela é uma deputada que faz mal para o campo político, ela é uma deputada que sacrifica os princípios mínimos que a gente deveria ter no nosso país. E ela via a Argentina numa fuga muito ali facilitada pelo governo Milei, ela vai até os Estados Unidos e depois pega um avião para a Itália, entra na lista vermelha da Interpol, mas não é presa no aeroporto, porque isso acontece minutos depois da sua saída já desembarcada na Itália. Eu tenho mantido contato com o deputado italiano Angelo Bonelli, ele está indignado com essa situação e com a suspeita de que talvez o governo Giorgia Meloni, que é um governo de extrema-direita na Itália, esteja protegendo a Zambelli. E agora vem o deboche supremo. Ela anuncia que quer se tornar deputada na Itália. Em outros tempos eu diria que seria algo risível, gente, mas é algo que deveria deixar a gente com profunda raiva das coisas como são. A gente obteve pequenas vitórias, mas eles ainda são muitos e eles ainda são muito safados e eles ainda se livram de muita coisa. Alan dos Santos não foi preso até hoje. Muitas pessoas fugiram para os Estados Unidos. O Daniel Silveira foi punido, mas é muito pouco, gente. É muito pouco. A gente precisa da prisão do Bolsonaro para começar a reverter o jogo e a gente precisa fazer alguma coisa a respeito da Carla Zambelli. A Carla Zambelli, que eu repito um vídeo, é um corte que está sempre lá no DCM, pediu para que os generais 4 estrelas não deixassem o Lula subir a rampa. Não subir a rampa é um jargão que inclusive circulou nos meios militares para hipnotizar aquele povo todo que estava acampado na frente dos QGs, na frente dos quartéis generais. O povo que estava fazendo churrasco, o povo que estava sendo financiado pelo agro, o povo que fez o que fez no dia 8 de janeiro de 2023. Carla Zambelli tinha que ser punida por isso. Carla Zambelli não deveria estar liberada para fazer nada disso. Carla Zambelli é uma coisa terrível que se abateu sobre o Brasil,
E aí entra na lógica, que está na coluna do Reinaldo Azevedo de hoje, de madrugada, o Trump está apostando na milícia, o Trump está apostando nos sabotadores do Brasil. Nós temos na figura do Eduardo Bolsonaro, na figura do Jair Bolsonaro, a República de Vichy, nos tempos da Segunda Guerra Mundial, aqui no Brasil. Para quem não sabe, a República de Vichy era um governo entreguista aos nazistas que existia na França ocupada. Então, e que foi combatida pelos comunistas. Então a gente tem que ficar muito atento, porque os traidores são muitos, os traidores estão espalhados, inclusive, na sociedade, e uma das grandes responsáveis por isso chama-se Carla Salgado Zambelli. Então ela está na Itália, ela está... parece que as autoridades sabem o paradeiro dela, mas ela ainda não foi presa. Não aconteceu absolutamente nenhuma sanção com essa senhora. Enquanto essas pessoas não forem presas, enquanto essas pessoas não forem sancionadas, enquanto essas pessoas continuarem soltas, o nosso trabalho aqui está incompleto. Nós, como militância, nós, como pessoas que acompanham, a gente tem que pressionar as autoridades, a gente tem que pressionar o Supremo, a gente tem que pressionar a Polícia Federal, a gente tem que pressionar as forças de segurança para que exista justiça nesse país. O crime de golpe de Estado não ia machucar o presidente Lula, ia machucar todos nós. Nós teríamos uma geração inteira entregue a pessoas absolutamente responsáveis e que provavelmente matariam os seus semelhantes dentro do nosso país. A gente está falando de mortes, a gente está falando do mais absoluto desgoverno, a gente está falando do futuro comprometido dos jovens. A gente está falando da deteriorização ainda maior da educação, que já está acontecendo. Dentro do neoliberalismo, a educação brasileira está indo para a casa do chapéu. Nós primeiro privatizamos as escolas e a gente atenta toda hora contra a universidade pública. Não bastasse essa destruição, a gente ainda tem que lidar com fascistas que querem colocar para circular as escolas cívico-militares. Então, é um inverno da extrema-direita, como disse Fernando Haddad, a Mônica Bergamo. Eu sempre repito algumas entrevistas, algumas coisas que me marcam, gente, porque elas me ajudam a organizar as ideias. E eu acho que a gente tem um Congresso inimigo do povo, a gente tem um Bolsonaro inimigo do Brasil, a gente tem um Bolsonaro que, diferente do tal Tachad, ele quer taxar o Brasil inteiro se isso fizer o Trump tirar ele da prisão. Se isso ajudar. O Bolsonaro não tem a dignidade. E aí eu cito uma pessoa até controversa, tá? O Otônio de Paula. Ele não tem a paldurecência de segurar uma prisão. Não, ele é covarde, ele vai pedir ajuda pro Papa. Se o Papa ajudasse, né? Porque esse Papa também não ajuda. Apesar de não ser o Francisco, esse Papa também não ajuda o Bolsonaro. Mas ele pediria ajuda até pro diabo. Se o diabo livrar ele da prisão. Ele entrega o país, ele entrega as nossas riquezas, ele vende a Amazônia. O Bolsonaro faz qualquer negócio pela sobrevivência, porque ele é o criador do Congresso inimigo do povo, através do seu orçamento secreto, através das emendas pornográficas de parlamentares. Ele é o pai do Congresso inimigo do povo junto com Temer. Eles são os pais do golpe que foi empreendido contra Dilma Rousseff. Eles são os mentores. Eles são os ideólogos. Eles são as pessoas horrorosas que entregaram o país para a gente desse jeito. Entregaram as normas completamente distorcidas, a presidência completamente perdida. É sobre isso que a gente está tendo que encarar. É sobre isso que a gente está tendo que debater. É sobre isso que a gente está tendo que encarar. E não é fácil, gente. Tem um corte meu que está pegando view agora na Folha Democrata. Foi na live da segunda de noite que a gente teve uma mudança. E eu tava meio... Aquela noite eu tava meio mexido com algumas coisas. E eu tava falando muito sobre a questão da saúde mental que a gente precisa ter.
nesse combate ao fascismo. E a gente tem que ter mesmo, tá, gente? Porque se a gente perde a cabeça, se a gente se deixa levar pelas notícias, se a gente se deixa levar pela emoção, se a gente não tem uma certa racionalidade, e eu não tô aqui também advogando, não é aquela coisa idiota também que é, não, na política você só pode, não, só pode ter racionalidade. Não, política é emoção também. Política é performance. Política também ela tem uma certa dose também um pouco de superficialidade. Mas mergulhando na profundidade do assunto, mergulhando na real importância do que a gente está fazendo aqui, a gente precisa cuidar das nossas cabeças. A gente é afetado pelo que a gente lê, a gente muitas vezes é devastado pelo que a gente lê, mas a gente tem vigor, a gente tem determinação para fazer as manifestações digitais que nós fizemos nos últimos dias. Nós temos uma força que ela não é muito quantificada, que ela não tem um valor monetário muito grande, para fazer o que a gente fez no contra-ataque à extrema-direita. E a gente não precisa de tanto recurso para isso. A gente precisa só que vocês mandem os superchats para a gente bater as metas aqui. Como a Psy Dalari, aliás, mandar um beijão para ela, explicar para ela que eu adoro que ela sempre contribui todo dia aqui com o canal. Eu acho que vocês tinham que fazer que nem a Psy e mandar contribuições sempre que vocês podem. Porque isso ajuda a gente, me ajuda a ter um conforto maior, ajuda a Xanda a ter mais tranquilidade com o negócio que ela adquiriu aqui em cima desse canal. Então é importantíssimo, gente, é importantíssimo que vocês ajudem, que vocês estejam presentes, que a gente faça coletivamente cada um a sua parte, para não ficar pesado para ninguém, para não ficar absurdo para ninguém. Nós estamos com o canal agora caminhando para 120 mil inscritos. É uma comunidade grande, é uma comunidade que já ultrapassa duas centenas de pessoas na nossa área de membros. Nós temos curso, nós temos vídeos exclusivos, nós temos canecas. Aliás, explicar para vocês, essa canequinha aqui, lembrando, é para ajudar o canal, não é comprar a caneca, tá? Se você mandar 160 no nosso Pix, só temos 2 canecas, eu declino, é uma caneca customizada que a Folha Democrata adquiriu para vocês. Então é muito necessário que a gente faça o trabalho da melhor forma, gente. A gente precisa sempre da ajuda de vocês, da generosidade de vocês, que vocês estejam aqui como nossos amigos. E importante dizer, a contribuição de todos, ela permite, por exemplo, que a gente faça entrevistas bacanas, como essa daqui, que já está marcada para essa semana, do nosso querido Pedro Costa Júnior. Eu estou vendo também se eu marco o Leandro Demore, que já estava marcado em uma das semanas. Então a gente vai entrevistar hoje o Pedro Costa Júnior. A entrevista começa às 9h30, mas a live começa às 9h. Então fiquem atentos, gente. A gente precisa da ajuda de vocês nessa empreitada. A gente precisa que as nossas cabeças estejam no lugar, que os nossos corações estejam no lugar, que a gente esteja com o coração quentinho, que a gente esteja com as ideias corretas, que a gente esteja com os objetivos focados, porque os fascistas são muitos, porque os fascistas eles nos desestabilizam, porque o mundo também, de uma certa forma, ele colapsa com a falta de preocupação com o aquecimento global, porque as discussões são muito acaloradas, porque o nível também de debate político é muito triste. Então, é importante, gente, que a gente desenvolva esses argumentos. É importante que a gente desenvolva as ideias. É importante que a gente não esteja perdido por aí. Para a gente vencer efetivamente as Carla Zambellis da vida, para a gente vencer os Bolsonaros da vida e os Eduardos Bolsonaros. Todos eles são terríveis ao seu modo. Todos eles fazem mal para a população brasileira do seu jeito. E a nossa mensagem ecoa, tá, gente? Eu tava vendo ontem, tem um corte meu no Meteoro Brasil que tá chegando em 600 mil visualizações, tá muito alto lá, a respeito do Silas Malafaia. Então tem assuntos que eles estão pingando pra gente olhar. Tem assuntos que a gente precisa desenvolver melhor as ideias. Tem assuntos que a gente precisa saber desenvolver. A gente precisa saber entender. A gente precisa entrar. O mundo evangélico, por exemplo, e eu nem estava pensando em falar nisso no editorial, mas o mundo evangélico é um que a gente precisa rever algumas estratégias.
É fácil falar mal das religiões dos outros. É fácil falar que a culpa é dos crentes. É fácil falar que a culpa é do cristianismo. É fácil falar que a culpa é de Deus. Só que o Deus das pessoas, para quem você reza, para quem você apela, para quem você recorre nos momentos difíceis, quando você perde alguém querido, quando você precisa, quando você está no desespero, isso não é da conta de ninguém. As pessoas podem ter a sua fé, as pessoas podem ter o seu Deus, os seus deuses, os seus rituais, as suas missas, os seus sermões, elas podem ter o seu culto, elas podem ter a, a, a sua meditação, elas podem rezar para um e para 7 deuses, elas podem ter um Deus no céu ou deuses na terra. Isso não importa no final das contas. O que importa no final das contas é se a sua religião ela tá matando preto, pobre e favelado. O que importa é que se a sua religião, quando ela se funde com a política, ela não tá matando os LGBTQIAPN+. O que importa é se a sua religião não está excluindo as mulheres e não está incentivando feminicidas. Para quem você reza, em quem você acredita, isso não tem tanta importância. E por isso, com os evangélicos, que nós perdemos muito espaço, e nós perdemos espaço no geral da religião, eu falei nesse corte do meteoro e eu repito aqui, a gente precisa começar a ouvir para traçar estratégias que desarmem esse povo. A gente tem que começar a ouvir. A Ana Borba mandou aqui, é nessa hora que os evangélicos erram, eles não respeitam as outras religiões na maioria das vezes. Sim, mas a gente tem que deixar eles errarem. A questão é, nós precisamos acertar esse debate. Tem um dado do IBGE que as religiões neopentecostais pararam de crescer. Eles estão cansando. Eles estão cansando para o público geral. Se eles estão cansando para o público geral, não é hora da gente estigmatizar os evangélicos. Não é hora da gente ficar arrogante e achar que a gente está ganhando. Não é hora da gente achar que o documentário da Petra Costa ou o documentário do ICL, e eu não estou falando mal desses materiais, mas não é hora da gente achar que isso é suficiente. Isso não é suficiente. A gente precisa aprofundar as discussões. O documentário do ICL eu assisti, eu acho que faltam coisas. Obrigado, eletricista querido. Fechamos a meta de membros. Vamos agora de superchats, tá, gente? Pinguem, pinguem, pinguem. Ajudem a gente para a gente fazer bem o trabalho. A gente precisa de mais trabalhos a respeito disso. A gente precisa ouvir mais pastores. A gente precisa ouvir mais religiosos. Eu adoro esse assunto? Não. Eu não gosto do assunto dos neopentecostais. Eu não gosto do assunto dos evangélicos. Mas aqui não se trata de gosto pessoal do Pedro. Eu estou falando a respeito das necessidades do nosso país. Nós temos uma religião que é instrumentalizada pelo ódio e pela extrema-direita, e isso não é culpa das pessoas que acreditam nesse credo, como não era culpa das pessoas que eram católicas na época da Inquisição. Aquilo era um problema político. E política a gente resolve com mais política. Política a gente resolve entrando fundo nas questões. Política a gente resolve sendo mais incisivo nos problemas que existem nisso. E os evangélicos têm me dito, inclusive, em e-mail, em mensagens, que o que está faltando no nosso campo é uma coisa muito simples. A gente precisa voltar, precisa reaprender a ler a Bíblia. A gente precisa reaprender a ler os escritos sagrados para toda essa gente. A gente precisa aprender a decupar a religião para as pessoas que estão acreditando num credo distorcido. Vou ser eu a ler a Bíblia?
Talvez não seja eu a melhor pessoa, mas a gente precisa fortalecer as nossas candidaturas evangélicas, progressistas. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.